está entrando no ar. São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa! Então estamos no ar, hein? Muito boa noite, São Gonçalo, região. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira hoje. E estamos no ar com mais um São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Ao vivo para todo o Brasil e mundo e, claro, também para São Gonçalo e região. Então, sem mais delongas... Ah, garoto, hoje é sexta-feira e sexta-feira é bom demais. Quem não gosta de sexta-feira? Então, muito boa noite, Salvador Rangel. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E também, muito boa noite a ele, o comentarista da verdade. Opa, Salvador! Agora sim! Agora vai! Boa noite, Salvador Rangel, que me chamou. Boa noite, David Sharp, o apresentador que não perde o charme, que me apresentou. Boa noite, Rômulo Diego Moreira, que você será apresentado em breve. Boa noite, São Gonçalo e região. David, já começo aqui. O Barcelona diz que vai cumprir a proposta da Roma por Gerson. Proposta essa... Sabe quanto, David? Quanto, Lucas? Pode falar, porque eu já vi que o negócio não é muito grande, né? 17 milhões de euros. 5 agora, 12 no ano que vem. E a Roma ainda empresta o cara durante um ano ao Fluminense. Ah, então eu mudo de opinião, já começo a achar que o negócio é vantajoso sim, e vamos discutir isso ao longo do programa. Tem muita coisa... Eu já não acho tão vantajoso. Pois bem, mas já vamos discutir. Vamos, guarda pra gente discutir. E também recebemos hoje de novo, temos o prazer de receber ele, que é o jornalista, o cara do furo da informação e da opinião concisa, opinião muito boa sempre, o debate é sempre mais rico com ele, Rômulo Diego Moreira. Então, muito boa noite, Rômulo, e já pode dar o seu destaque inicial. Ouvinte, boa noite a todos. Olha, meu destaque inicial vai para os desfalques do jogão de sábado Fluminense e Grêmio. O Fred, infelizmente, não vai poder jogar, tá fora por pubalgia. O Juliano, que é o articulador do Grêmio, também vai estar fora, machucado na coxa esquerda. E o goleiro do Grêmio também, o Marcelo Groi, não vai jogar. Goleiraço. E sentiu dores musculares no peito. A gente vai falar muito mais desse jogo e também de Flamengo e Santos. Olha, pelos desfalques aí, eu já tô na dúvida quem tá saindo perdendo. Quem sai perdendo, olha, porque o Fred é o líder, é o capitão, o artilheiro, mas Juliano, o articulador, e o Groi, meu amigo, a gente vai discutir isso em breve. Muito bem, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou na quarta-feira, vai bombar nesse fim de semana com Fluminense e Flamengo. Fluminense no Maracanã e Flamengo no Maracanã no domingo. E falando em Vasco, Lucas Haddad, que já jogou na rodada, hoje saiu uma matéria da ESPN, do site ESPN.com, hein? Que o Vasco até ameaça fechar as portas, Lucas Haddad, Rômulo Diego Moreira e querido ouvinte, por causa de penhoras na sua receita. E a gente vai discutir isso. Vasco ameaçando fechar as portas é coisa séria, hein? Coisa séria. Eu acho que é drama. Eu acho que é drama também, até porque, enfim, a situação já foi muito pior. Então a gente vai discutir isso e muito mais daqui a pouco no segundo bloco do programa e, claro, na sequência do programa. Mas antes eu convido você a curtir a página no Facebook, que é facebook.com/antenados na jogada, facebook.com/antenados na jogada, e se inscrever no nosso canal no YouTube, onde, claro, tem todos os programas na íntegra para você conferir. Então, às 7h06, vamos pro primeiro intervalo e, claro, nunca se esqueça que hoje é sexta-feira e você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Então, galera, é 1, é 2, é 3 e... Nós torcemos sem parar! É sexta-feira! Bom demais, hoje é sexta-feira. Vambora, Salvador, que a gente já volta.
Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show, com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7h11, voltamos com São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. E claro, Salvador Rangel, pode soltar a vinheta do seu Fluminense, porque começaremos falando do Flusão, que joga amanhã contra o Grêmio no Maraca, estreia de Ronaldinho Gaúcho, R10. Fluminense! Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Hino lindo, Tim Maia, maravilhoso, Fluminense com Ronaldinho Gaúcho agora, né, gente? Mas, quem não tá muito feliz com isso, o pai do Gerson, que diz que não admite o Gerson perder vaga logo de cara. Lucas, antes que você fale do Gerson, só dar informação aqui, pouco mais de 17 mil ingressos vendidos até o momento para Fluminense e Grêmio, hein? Pois é, isso porque a torcida tricolor, a torcida do Fluminense, ela tem o costume de comprar sempre em cima da hora. Às vezes a gente divulga uns números abaixo, mas ela sempre enche em cima da hora. Mas no clássico contra o Vasco, já tinha muito mais ingressos vendidos antecipadamente. Isso. Só que agora, como tem setor norte e sul, o pessoal sempre deixa, o sul se esgotar tem o norte. No clássico não tinha o norte, tá? Então o que acontece? O pai do Gerson não ficou satisfeito do filho ter perdido a vaga. Só vou dar aqui um recado pro pai do Gerson pra eu não ter que me esticar. Meu querido, ele perdeu a vaga só pra Ronaldinho Gaúcho, campeão de Copa do Mundo, de Champions League e Libertadores. Vou parar por aqui. Agora, indo aqui pro outro lado do Gerson, que não é o lado do pai dele, reclamão, chato, mas o lado das propostas, dos negócios, que tem muita gente que diz que ele tá pensando muito agora na Europa, no Barcelona, enfim, pensando na morte da Bezerra, mas não no Fluminense. A última informação que eu tenho sobre propostas vem uma da Roma, querendo comprar o Gerson, como eu anunciei nos meus destaques iniciais, 17 milhões de euros, 5 agora, 12 no ano que vem. Ainda emprestaria o jogador durante o ano ao Fluminense. Acho a proposta baixa e o Barcelona já disse que vai cobrir. Agora, só lembrando que o Gerson vai jogar, né, no sábado, porque o Fred acabou que ele não vai jogar, né? O Fred ficou fora por Baldia. Então o Ronaldinho Gaúcho vai jogar mais avançado e o Gerson vai acabar jogando com o Marco Júnior e o Scarpa, né? Linda informação. E aí, sabe o que acontece, Diego? Rômulo Diego Moreira. Sabe o que acontece? O quê? Uma precipitação. O cara cria um clima meio ruim, ele passa como chato, como um cara até burro, por uma questão imbecil, pro filho dele chegar lá e jogar e descobrir que tem vaga, porque é um campeonato longo, onde jogadores se contundem, ficam suspensos, assim como o Gerson ficou na última rodada, entendeu? Então, é uma coisa assim que é uma imbecilidade à toa. Se precipitou, né? Acabou falando demais. Claro. Pode ter criado até um clima negativo no grupo. Agora, Rômulo Diego Moreira, meu querido, tu acha esse valor justo? 17 milhões de euros, bate ali o quê? 68 milhões de reais, 58 milhões de reais, 58. Eu acho pouco, ele é uma grande promessa do futebol brasileiro. Acho que os cariocas em geral, os cariocas vendem mal, né? Os gaúchos e os paulistas vendem muito melhor os seus atletas de revelação. Eu acho pouco, acho que merecia um pouco mais. Posso participar também? Posso dar opinião? Pode não, David Charme. Ah, que bom. Comentarista que não perde o charme. Eu vinha falando com você, o Lucas, até com o Rômulo também, que estava presente em off, antes do programa. A gente falava, eu pelo menos citei que o Rames Rodrigues foi vendido ao Real Madrid
por 80 milhões de euros. Isso logo depois da Copa do Mundo do ano passado no Brasil, quando ele foi o artilheiro, e pra mim foi o melhor, se não o melhor, um dos 2, 3 melhores, sem dúvida, jogadores da Copa. 80 milhões de euros. Se ele vale 80 milhões de euros sendo o melhor ou um dos melhores jogadores da Copa, o Gerson, que não é ainda, pra mim, pelo menos na minha opinião, o melhor jogador do Brasil, não vale pelo menos um quarto? Acho que um quarto ficaria, um quarto de 80 milhões, 20 milhões seria um bom valor, não? Um terço seria o valor correto pra mim. Assim, o justo mesmo. Sabe por que eu falo isso? Porque você cita o James Rodrigues. E agora eu vou ter que contrabalancear com o mercado europeu em si. Sabe quantos milhões de libras, não é euros? Libra para real é 5. 5 reais é uma libra. Então entendam bem, é só multiplicar por 5. Sabe quantas libras o Everton da Inglaterra, que é da cidade de Liverpool, que é rival do Liverpool até, o Everton, sabe quantos milhões de libras ele recusou por um zagueiro chamado John Stones, de 21 anos? Vamos falar aqui que hoje, com a diferença até da Libra pro euro, né? Hoje tá muito grande a diferença da Libra pro euro. O mercado inglês, a Premier League, é uma coisa fora do contexto, né? Passa a ser fora do contexto. Pois é, sabe quanto foi recusado? 25 milhões de libras. O Gerson não conseguiu ainda angariar nem 25 milhões de euros. Sabe quanto são 25 milhões de libras? Sem enrolação? 100 milhões. 130 milhões de reais. Ou seja, um zagueiro chamado John Stones, que eu nunca vi jogar em base da Inglaterra. A seleção de base da Inglaterra eu nunca vi ela em lugar nenhum. O cara já tem 21 anos, entendeu? Tá no Everton. É Rolling Stones o nome dele, Lucas? Não, John Stones. Ah, tá bom. John Stones. Então... Achei que fosse o Mick Jagger. Mick Jagger tá meio velho pra ser zagueiro, né? Pois é, mas o John Stones não, tem 21 anos, custa já recusada a proposta de 130 milhões de reais. 21 anos. Quem que nos ouve agora conhece esse zagueiro do Everton chamado John Stones? Será que o nosso convidado, que pode aparecer em breve, conheceria? Eu acho que ele conheceria sim, até porque ele especialista acompanha em futebol inglês. campeonato inglês, exatamente. Pois é, eu mas também não acho. estraga a surpresa, Lucas Haddad. Não vou estragar. Mas a questão é... Aí a segunda pergunta seria... Esse cara vale 25 milhões de libras pro Chelsea fazer isso por um zagueiro? Eu não sei, acho o valor exagerado. Pois é, 25 milhões de libras pra um zagueiro de 21 anos. O Gerson não valeria isso? Pra mim vale. Que isso, gente? Poderia valer. Agora, falando do jogo, eu acho que o Fluminense perde muito sem o Fred, né? Não vai ter jogador de referência, vai acabar tendo o Ronaldinho mais enfiado, e com os três, né? O Scarpa, o Gerson e o Marco Júnior. Eu não sei como o Fluminense vai se comportar sem o Fred. Eu acho um jogo muito perigoso. Olha, garoto de personalidade, né? Ele chega e já fala, vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo, claro, chega de falar de Gerson. Tá certo. Muito bem, Romulo, parabéns. Eu comecei porque o meu destaque foi o Gerson, foi essa proposta. Não, Barcelona disse que vai cobrir. Agora, você tá muito certo, você tá corretíssimo, o Rômulo. Sabe o que acontece? Eu perguntei, será que o Fluminense perde mais sem o Fred do que o Grêmio sem o Marcelo Grohe e o Juliano? Eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que, além de ter equilibrado, não só equilibrou, como o Grêmio agora tá na pior. Sinceramente. Por quê? Porque o Juliano, ele é o cérebro do time, bem ou mal, não é o maior cérebro, mas é algum. E o Marcelo Grohe, pra quem não lembra, no passado, barrou o Fred. Foi ele que foi responsável pelo Fluminense não ter vencido. Tem alguém na linha aí, David? Tem sim, Lucas Haddad. Chega de mistério, finalmente acabou o mistério, porque está no ar com a gente com todo o prazer do mundo. Ele que, pra mim, Lucas Haddad, é nosso companheiro de profissão, mas é o melhor comentarista do Brasil, hein? Contando aí TV aberta, TV fechada, rádio. Concordo. Pra mim é o melhor comentarista do Brasil e, claro, jornalista da ESPN Brasil, o Mauro César Pereira. Lucas Haddad, Rômulo Diego Mauro César Pereira. Sabe tudo, então... prazer ter você aqui, o grande colega, grande jornalista, enfim, opiniões realmente que batem forte. Aprecio o seu trabalho. Independente, né? Desde já dou meu boa noite, Mauro, e muito obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite a todos, um abraço aos ouvintes. Eu não estou ouvindo vocês muito bem, não. Se vocês puderem dar uma modulada aí, está um pouco distante. Estou ouvindo muito longe de vocês, mal consigo entender o que vocês estão falando. Puderem ajustar, eu agradeço. Tá bom, a gente vai ajustar o áudio aqui, Mauro. A gente vai ajustar o áudio. Na verdade, eu dizia, Mauro, você tá me ouvindo melhor agora? Sim, um pouco melhor. Beleza. A gente dizia que é muito gratificante ter você aqui no programa, sendo que a gente considera unanimidade aqui que você é o melhor comentarista da televisão, não só da televisão, mas da imprensa brasileira, no geral, sendo televisão, rádio, enfim, jornal e internet. Então... eu disse aqui, é um colega de profissão que me inspira, que eu aprecio o trabalho.
que bate forte, tem críticas concisas, realmente muito boas. Foi isso que eu quando eu me referi a você. Prazer, eu sou o Lucas Haddad. Exatamente. Obrigado pela força aí de vocês aí, fico feliz, muito obrigado. E quem fala agora sou eu, né, o David Sharp, que falei com você ao longo do dia, Mauro. E é um prazer tão grande, porque a gente sabe que você é de Niterói, né? E a nossa rádio é de São Gonçalo FM, e é tudo da região ali, né, Mauro? Tudo pertinho, né? É tudo pertinho. Eu morei em São Gonçalo, eu morei muito tempo na fronteira ali, entre Barreto e Viana da Cruz. Então, São Gonçalo eu conheço muito bem, passei muito tempo circulando por essa região aí. Enfim, tenho parentes que moram em São Gonçalo, conheço bem a área. Excelente, então vai ser um prazer dobrado, né, para os ouvintes de São Gonçalo ouvirem Mauro César Pereira, não só porque é o Mauro César Pereira, mas também porque até já morou em São Gonçalo. O Lucas quer falar. Ô Mauro, eu quero aqui perguntar pra você, que a gente estava comparando os valores que oferece ao Gerson, jogador do Fluminense, que a última proposta foi 17 milhões de euros, e o Barcelona vai cobrir. E eu dizia que era muito baixo, porque o próprio Chelsea ofereceu por um zagueiro do Everton, chamado John Stones, que eu vou ser honesto, eu vou admitir que eu não conheço o John Stones, e o Chelsea ofereceu 25 milhões de libras. Você não acha que o Gerson valeria um pouco mais, ou pelo menos parecido? Não poderia ser um pouco mais valorizado, Gerson? O Stones é inglês, joga na seleção e é de seleção de base. O Gerson é um jogador brasileiro. Isso explica tudo. O jogador inglês, ele não tem a questão de passaporte, ele não tem o problema de ter que conseguir visto de trabalho, já é conhecido dos caras, é de lá, nasceu lá, fala a língua. O Gerson é um menino, vai se adaptar, vai dar certo, é uma aposta mais arriscada. Então, acho que isso explica a diferença de valores. O Gerson é um jogador promissor que a gente não sabe, nem a gente aqui no Brasil pode ter certeza que ele vai virar um grande jogador, ou se ficar só na ameaça. Ele está numa idade ainda que é difícil saber. Parece que vai ser um bom jogador, tem um perfil interessante, já jogando no time principal, já fez boas partidas, mas ele é muito novo, né? Ele é muito novo ainda. Então, acho que isso é o mercado funciona dessa maneira. Acho que é muito natural que seja assim. Pois é, o Mauro, eu citava inclusive até o Rames Rodrigues, né, que foi pra mim um dos melhores jogadores da Copa do Mundo do ano passado, disputado aqui no Brasil, foi o artilheiro inclusive, e ele foi vendido ao Real Madrid por 80 milhões de euros. E não será que não valeria, claro, que ele foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, né? O Gerson hoje pra mim não é nenhum dos melhores jogadores, não é nem o melhor jogador do Brasil em atividade aqui no futebol brasileiro. Será que não valeria pelo menos 20 milhões de euros, um quarto desse valor não estaria bem pago, não seria um valor digno ali pelo Gerson? Aí é uma negociação, né? Vai depender da capacidade dos envolvidos em conseguir arrancar mais uma grana dos caras ou não. Mas, como eu falei, é difícil medir, porque é um garoto ainda, um jogador muito novo, um jogador que não tem nenhum histórico no futebol internacional, passagens em seleção de base, alguns poucos jogos no time principal do Fluminense, não é um jogador que está aqui há 2, 3 anos, nem tem idade para isso. Então acho que é natural que seja assim. Eu acho que o mercado funciona dessa maneira e eu acho que dificilmente vai arrumar nesse momento da carreira muito mais do que isso. Mas daqui a não sei quantos anos ele vai valer mais. Aí é outra situação. Aí nós estaremos falando de outro jogador. Ô Mauro, caso ele vire um grande jogador, a gente está falando de um jogador de repente com 20 e poucos anos, já amadurecido, eventualmente jogando na seleção brasileira, dando certo no futebol internacional, aí ele passa a valer mais, porque ele é um jogador que já amadureceu. O Rames Rodrigues, por exemplo, que vocês citaram, surgiu no Envigado, um time colombiano minúsculo. De lá ele foi para o Banfield, da Argentina, foi campeão argentino, inclusive, em 2009, tinha 17 anos, e dali para o Porto. E do Porto para o Mônaco, do Mônaco para o Real Madrid, valendo cada vez mais. Ou seja, por que não pagaram isso tudo quando ele saiu do Envigado, quando ele saiu do Banfield? Normal, ele não era ninguém naquele momento. A partir do instante que ele vai jogar na Europa, começa a se destacar e depois joga bem uma Copa do Mundo, né? É claro que aí ele passa a ter um valor de mercado muito maior. Acho que é muito fácil a compreensão. O jogador vai se valorizando no decorrer da carreira em função daquilo que ele consegue apresentar. Ô Mauro, não, eu concordo com você. O meu único questionamento em relação a isso é que eu tô achando o Gerson, o John Stones, muito acima. Eu não sou contra, obviamente, eu entendo que ele tem que ser mais caro que o Gerson, mas eu achei absurdamente mais caro. É isso que eu tô questionando no caso. Porque o John Stones tem passagem por seleção de base. A seleção de base da Inglaterra não faz lá grandes campanhas.
tanto na Euro quanto na Copa do Mundo, por sinal que no Sub-20 o Gerson não estava realmente. Pelo contrário, você está equivocado. Inclusive ao contrário, aliás, os ingleses têm feito um bom trabalho na seleção de base, têm revelado até bons jogadores, tem até gerações bem promissoras, que é até algo que está acontecendo em vários países europeus que não acontece no Brasil. Hoje se trabalha nesses países onde tradicionalmente, especialmente a mídia mais arcaica, aqui no Brasil, tem a maneira de falar, o norueguês é cintura dura, sueco não joga nada, inglês só sabe cruzar na área. Eles têm trabalhado desde pequenos, meninos na base, posse de bola, troca de passe, fundamentos técnicos, estão conseguindo criar bons jogadores. Já passou a época da bola longa, chutão, cruzamento na área, é característica hoje do futebol jogado no Brasil. Concordo com você quanto a isso. Tem bons jogadores lá sendo revelados. E o que eu falei, a questão é muito simples. Quem é o Gerson para os ingleses? Ninguém sabe quem é. Quem é o Stone? É um jogador que está no mercado e que eles acreditam promissor e que é da casa, que é do país. Qual que vale a mais? O Gerson pode ser um dinheiro jogado fora se ele não vingar. E não vingar não depende só da questão técnica, depende de força de vontade para se adaptar a um outro país, para aprender o idioma, disciplina para se adequar ao futebol jogado lá fora, inclusive tática, né? Profissionalismo, comprometimento. E se o cara vira um baladeiro, não quer nada, é dinheiro jogado fora. Contratou, vai perder dinheiro, é um risco. Eu concordo nesse aspecto. Muito mais arriscado do que contratar um jogador de lá. Mesma coisa, você vai contratar um jogador brasileiro, aqui no Brasil, parece um garoto de 18 anos se destacando. Aí um clube contrata esse jogador junto ao outro clube. Você contrata esse cara com mais segurança do que contrataria, por exemplo, um jogador venezuelano ou um africano. Que você não sabe se vai se adaptar, se vai dar certo. Tem um exemplo, Guerron jogava na LDU, nem era tão jovem como é o Gerson, evidentemente. E voava na Libertadores contra o Fluminense em 2008, foi campeão e tudo mais. Quando veio para o Brasil não funcionou, não deu certo. Não conseguiu se destacar. E parecia que ia ser um demolidor. E não funcionou. Isso é assim mesmo, é normal. Acho que a mim me surpreende e eu acho muito natural. Ô Mauro, quando eu questionei a seleção inglesa, eu questionava em relação a resultados, em torneios. Ainda assim, a Inglaterra, não, até a principal também eu questionei. O Sub-20 do Brasil, o Gerson não foi, eu concordo que o Gerson tem aquele fator de, pode ser considerado um indisciplinado, um cara sem disciplina mesmo, com uma formação até deficiente, nesse aspecto de força de vontade. Mas eu questionava a seleção inglesa, porque ainda assim, em competições, ela está abaixo do Brasil. Entendeu? Olha, eu tenho a seguinte opinião sobre futebol de base. Para mim, ganhar títulos de futebol de base é bobagem, sabe? Para não falar outra coisa. Eu já falava isso aqui também no programa. Não adianta nada. O importante é revelar jogador. De que adianta você ganhar o Brasileiro, Sub-20, Sub-17 e outros torneios, Carioca, se você não revela ninguém? O Fluminense revela vários jogadores que são aproveitados no time de cima, ainda mais agora pós-Unimed. Isso é mais importante do que ser campeão carioca, brasileiro sub-20 e sub-17. Revelar jogadores para o profissional é o mais importante, formar bons jogadores. Se eventualmente aquela equipe não é tão competitiva na base, mas 3, 4 jogadores têm potencial para serem bem aproveitados, isso é o mais importante. Isso é o que vale muito mais do que ganhar torneios de base que precipitam muitas vezes certas situações em que o atleta tem formação e já entra numa cobrança de competição num determinado nível que é até incompatível com a fase desses meninos em muitos casos. Não, a gente concorda. É pouco relevante, na minha opinião. A gente concorda. Eu não dou muita importância para essa coisa, não. O Brasil ganhou na base, perdeu. Mas o importante é o seguinte, quem é que vai ser aproveitado dali? Quais jogadores daquele time de base, seja uma seleção ou um clube, que tem potencial e que vão render no time de cima? Pega um exemplo aí do Rio. O Brasil perdeu agora no Mundial Sub-20, mas o Jorge, lateral esquerdo do Flamengo, quando chegou de lá, ganhou uma posição. E barrou um jogador que é da seleção adulta da Colômbia, que jogava na Itália, que jogou aqui no Brasil, que tem experiência, que é o Armeiro. O Armeiro hoje virou banco do Jorge, que é um garoto. Isso é muito mais importante. O Lucas defendia, inclusive, Mauro, o Lucas defendia a ascensão do Jorge no time titular do Flamengo. Ele falava que o Jorge já voava na seleção no Mundial Sub-20. Pois é, então você pega esse
garoto, o que vale mais a pena para o Flamengo? Ter esse jogador, se não aproveitar o time de cima, ou não aproveitar ninguém e ganhar todos os torneios de base. É muito melhor aproveitar o jogador que vai entrar no time que realmente importa, que é o principal, e até com potencial de ser bem negociado no futuro e vender um bom dinheiro para o Flamengo, como acontece com o Fluminense e com o Gerson. Exatamente, não, é a opinião unânime aqui, com certeza, não vai querer que o Gerson vale o mesmo perto do, pelo menos é a minha opinião, que o James Rodrigues, é impossível, mas também... Ou que o John Stones. Que o John Stones, mas pelo menos valer, não sei, um quarto que o James Rodrigues, será que não vale nem um quarto? Isso que o Lucas acha que valeria um terço, eu acho que um quarto seria bem vendido. Eu acho que o Brasil, não só o Brasil como a América do Sul inteira, mas principalmente o Brasil se desvaloriza demais, não, Mauro? Não poderia vender os jogadores um pouco mais caro? Não poderia engrossar um pouco mais? O que você faria para vender mais caro? O camarada quer comprar, você quer vender um carro, aí você fala, eu quero pelo meu carro 30 mil. Aí o cara fala, eu dou 20, o outro dou 22, dou 19, dou 21. Você não vende o carro. Alguém paga mais pelo Gerson? Alguém vai pagar mais pelo Gerson? A questão talvez... Qual a saída? Não tem saída, cara. Não tem saída. É simples assim. A questão é o talvez que estão pagando. Se pagarem mais, o Fluminense ganha mais dinheiro. A questão é porque talvez o Fluminense... Agora. Então, você segura o jogador, não vende agora, né? E você espera que ele chegue na seleção principal, que ele se valorize nos próximos anos, aí você vende por mais. Mas ele é muito novo. Só que o Fluminense precisa vender o jogador. Precisa aí que de quebra. dinheiro, como acontece com todos os times aqui no Brasil. Exatamente. É rápido e ainda muito menino. É isso que o problema está aí. Os clubes brasileiros, todos eles, com raras exceções, gastam mais do que arrecadam e com isso estão sempre precisando se desfazer cedo das suas revelações. E muitas vezes vendem os jogadores antes do momento em que eles amadureçam minimamente para que possam ser bem negociados. O caso do Gerson é típico. Não, exatamente, eu concordo com você. A questão, pra mim, é exatamente essa, Mauro. A questão é os times brasileiros, de um modo geral, talvez não precisarem vender, né, os jogadores desse modo. Talvez o ideal seria o Gerson, assim como os outros talentos, conseguirem ficar no Brasil pelo menos uns 4, 5 anos, né? Eu ainda acho que vendendo agora, ainda tá barato, mesmo nessa idade. Mas precisa vender, Lucas. Sendo que precisa vender, é difícil, né? Enfim, Mauro, a gente queria aproveitar também você para falar principalmente aqui, né, a gente já se estendeu demais nesse assunto Fluminense, Gerson, categoria de base, que é muito interessante, é verdade, mas queria falar com você sobre a matéria da ESPN Brasil, né, enfim, que esmiuçou as dívidas do Vasco, as penhoras do Vasco, de receitas de televisão, de patrocínio, enfim, a gente queria saber de você se realmente esse negócio do Vasco ameaçar fechar as portas, isso é só blefe, ou se isso pode se concretizar, né? Uma vez que o Botafogo declaradamente tem a maior dívida do futebol brasileiro e tem uma receita inferior à do Vasco, né? E não teve esse alarde, assim. Parece a dívida drama. do Botafogo ainda é maior. Exato, por isso mesmo. O Botafogo hoje é o time mais endividado do futebol brasileiro. Por isso mesmo. A situação do Botafogo é desesperadora, eu diria. Então, isso é aquilo que a gente estava falando, né? Os clubes vêm sendo administrados de forma irresponsável, não é de hoje. Isso tem gerado esse buraco imenso, e não são poucos não, hein? Os times do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, também estão assim. O Inter ontem se desfez do Nilmar e está vendendo qualquer um que aparecer. O Corinthians não só ficou sem alguns jogadores como o Sheik, Guerreiro, Fábio Santos, como poderia perder outros jogadores que não perdeu porque o mercado não os absorveu, né? O que esteve mais próximo de sair foi o Elias, que iria para o Flamengo, mas aí numa situação até hoje muito confusa, né? Acabou não saindo de lá. O São Paulo está com uma dívida crescente, vendendo qualquer um que aparecer para poder pagar salários atrasados. O Santos com dificuldades financeiras e salários atrasados constantemente também. Cruzeiro e Atlético ampliaram terrivelmente suas dívidas, foram os grandes campeões do ano passado, mas para poder, como são clubes mais, digamos assim, de alcance mais regional e com potencial de arrecadação inferior a São Paulo, Corinthians e Flamengo, especialmente, Palmeiras entrando nessa briga também agora, o Vasco, se tivesse bem administrado, teria potencial para isso, que são os times de maior torcida no Brasil, né, esses 5, né, pela ordem, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, e com torcida espalhada pelo Brasil, no caso dos dois cariocas, em todos os estados do Brasil se encontra um bom número de torcedores. Enfim, esses clubes têm um potencial de arrecadação que Botafogo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter e os outros, né, não tem. Então você pega os times de Minas para poderem competir com os demais e ganhar os títulos que ganharam nos últimos 2 anos, eles aumentaram as dívidas terrivelmente. O torcedor detesta quando a gente fala isso, vira e mexe,
até brigam com a gente nas redes sociais por conta desse tipo de comentário, mas é uma constatação. É a conta que chega, não tem jeito. A conta já chegou no Vasco e chegou com muita força por conta da má administração do Eurico, por conta da má administração do Roberto, e agora o Eurico, quando volta tentando apertar o cinto e cortar os custos, é difícil. Naquele ano de 2011, né, em que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, tinha um time forte. Foi feito um investimento no elenco vascaíno incompatível com a realidade do clube. Assim como o Botafogo do Sidorf, né? Mas ali você tinha, por exemplo, um presidente que era um político, era um deputado, agora não é mais, né? As coisas acabam se misturando. O Vasco acabou formando uma equipe muito forte, com a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, poderia ter vencido a Libertadores de 2012, foi eliminado pelo Corinthians em um duelo duríssimo e se tinha chance de passar pelo Corinthians, evidentemente poderia ter sido campeão, porque o campeão foi o time aqui de São Paulo. Só que aquele time forte que o Vasco tinha em 2011, 12, ele era caro demais para a realidade econômica do clube. Tanto que começou 2013 vendendo todo mundo. E aí foi rebaixado, porque o time começou a se desmanchar. No final de 12 para o começo de 13, os jogadores saindo e começou sem ninguém. Montou um time com o que foi possível, caiu. Voltou com dificuldade em 2014, né, e tinha um time caro para a segunda divisão, e em 2015 está passando por essa situação terrível. Então, isso aí é uma conta que vem, não tem jeito. O Grêmio está na mesma situação. O Grêmio fechou o balanço do semestre agora essa semana, teve as contas aprovadas com ressalvas, 33 milhões de déficit no período. Por quê? Porque contraiu dívidas elevadas no passado, até 2014, na administração do Fábio Kopp, que terminou no final do ano passado, e o Grêmio, depois disso, que fez? Esse ano apertou o cinto, cortou despesas. No entanto, já havia uma série de compromissos assumidos anteriormente, como, por exemplo, o salário do Felipão, a comissão técnica do ex-técnico do Grêmio da Seleção Brasileira, custava, pelo que se comenta, na informação que eu tenho, perto de R$1 milhão. E continuou ganhando aí, ele, seus assistentes, a comissão inteira. E jogadores caros, jogadores que o Grêmio conseguiu negociar, como o Barcos, por exemplo, mas tinha dívida com ele, então boa parte do dinheiro que entrou no caixa foi para remunerar os atrasados com o argentino. Entrou e saiu, então, né? Exato, mal entra o dinheiro. Então, diante disso, não tem jeito, o Vasco está pagando pelos seus próprios erros. O Botafogo a mesma coisa, esses clubes de outros estados que eu citei. O Cruzeiro talvez consiga se equilibrar, porque vendeu praticamente todo o time de campeão brasileiro para pagar as contas. Então é possível que ele consiga ao final desse ano ter um balanço um pouco mais favorável. O Atlético, ao contrário, não fez tantas negociações assim. Os atleticanos argumentam que o clube tem um patrimônio muito grande, que tem um shopping center. Não se administra um clube pensando em vender o seu próprio patrimônio, pelo amor de Deus. Você tem que administrar o patrimônio corretamente, gerar receitas, e aí você banca o time de futebol o mais competitivo possível, né? Então o torcedor, quando está vencendo, está ganhando, ele não pensa em mais nada. Só que a conta vem, é que nem vender a alma ao diabo. Um dia ele lembra de você e vai te cobrar a conta, amigo. Lembra lá atrás? Agora é minha vez. É o que está acontecendo com o Vasco. É verdade. É o que está acontecendo com o Botafogo e não está acontecendo com o Flamengo nesse momento. Porque o Flamengo está no caminho inverso, né, do futebol brasileiro, né? O Flamengo está pagando dívida há 3 anos. O dinheiro que o Flamengo pagou de dívida, se fosse montar time de futebol, montaria fortes equipes. O maior superávit, né, da história no passado. A credibilidade que tem hoje para ter novos patrocinadores, atrair os jogadores que hoje jogam no Flamengo porque sabem que o clube paga em dia. Então, assim, a fama de mal pagador, de caloteiro, ela ficou para trás. Então, hoje, quando o Flamengo vai contratar um Paulo Guerreiro, o melhor centroavante do Brasil, ídolo do Corinthians, e toma o ídolo do Corinthians, que foi um feito e tanto, especialmente pelo momento do Flamengo nos últimos anos, né? Especialmente ao final da administração de Patrícia Amorim. Por que o jogador aceita a proposta? Porque ele sabe que quem trabalha no Flamengo hoje recebe em dia. Então o Flamengo hoje tem credibilidade que outros clubes não têm. Isso vem sendo construído nos últimos anos. Mas ainda falta muito para o Flamengo conseguir um equilíbrio econômico que permita que ele seja do tamanho que ele de fato é. Então é tudo isso. O Fluminense tem tido agora um bom momento, mesmo sem a Unimed. No entanto, precisa vender o Gerson. A gente acabou de falar dele, porque senão a conta não vai fechar. O Fluminense não tem o potencial de arrecadação que o seu grande rival tem. Isso é muito claro. Então, assim, os clubes têm que ser administrados dentro das suas possibilidades. Eles não podem continuar sendo o cara que ganha um salário de, digamos, R$2.000 e que ele vive um padrão de vida de R$3.500. Sabe, sempre devendo no cartão de crédito, sempre devendo ali no bar que ele toma cerveja, no açougue, na padaria, no cheque especial. Tem hora que não dá. Aí ele vende o carro, paga parte das contas, aí sai o 13º, paga outra parte
cansado, que ele não tem crédito na praça e que ele está asfixiado. Não, pois é, a gente fala... E assim vivem os clubes do Brasil. A gente fala sobre isso o tempo todo no programa e, aliás, o Mauro, enfim, essa é uma constante, a gente elogia muito a postura da diretoria do Flamengo, né, essa postura de austeridade, mas, enfim, a questão do Vasco fica mais complicada pela situação do time no Campeonato Brasileiro, né, o Mauro, uma vez que o Vasco está em 18º lugar com a pior campanha, inclusive dos anos que ele foi rebaixado, né? Exatamente, a matemática não ajuda em nada. Ou seja, está ruim por todos os lados, né? Está ruim tecnicamente. Não é coincidência. O Vasco teve nesse começo de ano também um outro problema. Só se falando com a pessoa aqui que está me chamando. Mas o Vasco esse ano teve um problema também. O Vasco postou tudo no Campeonato Carioca, veio com esse discurso de respeito e voltou, a torcida comprou a ideia, o Campeonato Carioca não pesa em nada, ele tem um significado muito pequeno, o desafio técnico é mínimo, foi um campeonato marcado também por arbitragens muito ruins, muitos pênaltis, e aí o Vasco ganhou o Campeonato Carioca, aí pensou ser mais forte do que era, e o choque de realidade veio da pior forma possível, com uma sequência de resultados muito ruins, e esses números são inferiores ao das campanhas de outros rebaixamentos. Não, pois é. Mas enfim, essa história de fechar as portas é blefe, né, Mauro? Você não acredita que isso seja verdade, né? Eu acho que aí chega numa situação que é argumento, que é utilizado muitas vezes até por advogados e tal, para tentar ganhar uma certa tolerância, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, acho que não chega a tanto, né? Isso é drama para... No último caso, mas a situação é dramática. Acho que não vai chegar a fechar as portas, mas a situação é dramática. Ela é muito grave. Ela é muito grave. O time não tem receita, o clube não tem receita. O dinheiro que entra já é bloqueado por ações na justiça, não tem uma imagem positiva como poderia, junto a muitas empresas que poderiam patrocinar o clube, porque quem que vai associar o seu logo, a sua marca, a um clube que tem um time ruim, está mal colocado no campeonato, sem perspectivas de melhorar muito, que tem demonstração contestada por muita gente, polêmica, não tem saúde financeira, sabe, difícil, você pensa bem, não é fácil. O cara vai lá e coloca uma... Então é difícil atrair receita, atrair parceiros, atrair torcedor. É uma situação realmente dramática. Não sei se vai chegar a fechar, eu acho que não chega tanto, mas porque o último caso vende São Januário, vende alguma coisa, paga, o clube continua assistindo. O clube tem patrimônio, mas é uma situação dramática. Muito grave, de fato, a do Vasco e a do Botafogo não é diferente, não. Porque o Botafogo está na Série B. Então ele está lá ganhando. Mesmo jogando mal, muitas vezes, ele está ganhando. Porque é um torneio de segunda divisão. Depende hoje do centroavante uma joia, né? 17 anos o Luiz Henrique. Jogando na Série B, vamos esperar um pouquinho para ver, né? Mas o que eu falo... Jogando Série B não mas dá o que eu falo essa noção. O Allan Kardec virou ídolo do Palmeiras jogando na Série B. Bom jogador, mas foi superestimado em dado momento, porque foi muito bem jogando a Série B. Não, mas o que eu falo é exatamente isso. Eu acho ele um bom jogador, mas parecia que era um craque. Chegaram até a falar do Allan Kardec na Copa do Mundo. E ele tinha jogado bem quando? Na Série B. Série B é segunda divisão, segunda divisão, segunda divisão. Não, pois tem que separar bem, é um menino ainda. Exatamente. Para ter qualquer ideia de onde ele pode chegar. Eu acho até que pelo menos, ter calma, pro bem dele. Eu, pelo menos, não defendo o Luiz Henrique como solução, né? Com 17 anos, o cara ser a solução, o titular absoluto do ataque, não dá, né, Mauro? Aí mostra que o Botafogo tem que apelar pro GG, pro Sassá. Quando a coisa tá ruim, tem que subir base mesmo. Pois é. Exatamente, mas assim, é uma situação séria. Eu acho que é muito importante que os torcedores tenham consciência, né, do quão complicada é a situação desses clubes e o quão nocivos são certos dirigentes, são vários, hein, que só pensam no presente, que não pensam no futuro, só olham o presente. Mas qual é a solução então, hoje, Mauro, pro Vasco? Você, se fosse dirigente do Vasco hoje, você é o Eurico Miranda, com todo respeito a você, claro, mas o que você faria pro Vasco, já que o cobertor tá muito curto, né? O Vasco não tem dinheiro, não tem credibilidade e tá com uma campanha terrível no Brasileiro. O futebol tem um... Se você pensar no futebol como um negócio, né? O futebol, antes de tudo, é uma paixão, mas ele também é um negócio. Porque ele movimenta dinheiro, e sem dinheiro você não faz um time. Se você pensar no futebol como um negócio, ele tem uma vantagem sobre qualquer outro.
digamos o seguinte, você tem uma fábrica sei lá, você fabrica qualquer produto que você fabrique, né? Uma padaria, né? Você tem uma padaria, o seu pão é muito bom e seus clientes vão lá e compram o pão todas as manhãs, né? De repente você resolve economizar e passa a usar um produto de qualidade inferior, você mandou embora o padeiro que era fera, contratou um padeiro mais ou menos, e a qualidade do pão começa a cair. E 2 quadras além, tem uma padaria que está ali fazendo o trabalhinho dela e de repente está produzindo um pão melhor do que o seu. O que faz o cidadão? Ele troca de padaria. Ele não vai ser fiel até a morte àquela padaria onde ele comprou durante anos. Mesmo que conheça o dono, mesmo que seja amigo, seja bem tratado, ele vai falar, esse pão tá uma porcaria, vou comprar lá no outro. O outro é melhor, o preço é o mesmo, por que eu vou ficar comprando aqui? Então, não existe fidelidade a um produto. O cara pode adorar a Coca-Cola, se a Coca-Cola mudar de sabor amanhã, ele pode mudar para a Pepsi. Tranquilamente. O cara pode beber a vida inteira uma determinada cerveja. Se começarem a colocar muita água nessa cerveja, ele vai trocar de marca. Mas no futebol é diferente, né, Mauro? No futebol você não muda o seu produto. Você não vai, o Vascaíno não vai consumir Flamengo, ou Fluminense, ou Botafogo, ou outro clube. Ele não vai mudar de camisa. O José Trajano até hoje é América, né? Então, isso permite o quê? Que no momento em que o clube está em dificuldade, você trabalhe com um orçamento mais enxuto, você trabalha com um elenco mais modesto e ainda assim você terá o respaldo do seu torcedor, que é quem leva o dinheiro. Mas para isso, há de se jogar limpo, explicar a situação. Olha, por exemplo, se o Eurico Miranda voltasse hoje e falasse, digamos, né, já que estamos aqui pensando no mundo de fantasia, se ele houvesse falado a respeito, voltou e falasse, olha, o Eurico voltou e voltou mudado. Cometi meus erros no passado, Roberto cometeu os erros dele. E o Vasco está muito endividado. Nossa prioridade nesse ano, nesse momento, nesse mandato, não é ganhar campeonato carioca, não é ganhar campeonato nenhum. Nossa prioridade agora é sanear as finanças do Vasco. Convido a torcida do Vasco a frequentar São Januário. Os preços de ingressos serão compatíveis com o poder aquisitivo do torcedor. Vamos tornar o estádio um caldeirão para ver se a gente consegue, com a força da torcida, ajudar o time nos momentos difíceis. Vamos tentar recuperar a imagem do clube, permanecer na primeira divisão, evitar um novo rebaixamento, jogar o Campeonato Carioca da melhor forma possível contra os nossos rivais e começar uma vida nova. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Talvez hoje o Vasco estivesse sem o título estadual do Rio, mas não tivesse criado uma expectativa errada. Talvez o Vasco hoje até pudesse ter uma aceitação maior no mercado, talvez uma possibilidade maior até de trazer parceiros para aumentar suas receitas. Quem fez isso? O maior rival do Vasco, o Flamengo. O Flamengo fez isso. O Flamengo abriu mão de montar time para pagar conta, pagar dívida, negociar com o governo, pegar todas as certidões necessárias para poder ter patrocínio estatal, já que a Caixa Econômica tem a patrocínio, então o Vasco conseguiu, isso também é verdade, e deixou a parte técnica em segundo plano. Você pega hoje a torcida do Flamengo, ela entendeu completamente a situação. A torcida do Flamengo não se rebela contra a diretoria, a torcida do Flamengo não se rebela contra o time, reclama uma vez ou outra, é normal, um resultado ruim, um jogador que não se esforça, mas ela sabe que terá que pagar alguns anos de seus pecados, né, que não são nem dela, são de ex-dirigentes, para que o clube seja forte novamente. E já começa a colher os frutos. Você pegar o time do Flamengo que vai jogar, que pode jogar contra a Ponte Preta na outra semana, quando o Ederson deve estrear, você pode ter uma escalação com 4 titulares que estavam na equipe do ano passado. E pode ter um time com 7 jogadores novos, sem contar o Armeiro, que está na reserva do Jorge. Então o Flamengo está mudando o seu time, está mudando o seu perfil, já mudou o seu perfil. O Vasco tinha que seguir os mesmos passos. Então, para o Vasco, a volta do Eurico foi ruim, porque é evidente que, por mais que ele mude, ele não iria mudar esse ponto. Ele é o velho dirigente. E as ideias dele estão paradas no tempo. A gente vem falando as que foi coisas ruim mudaram. mesmo. Então, assim, o Vasco precisava disso. Acho que todos os clubes têm que passar por isso. Cedo ou tarde, todos terão que passar por isso. Mas, ô Mauro, não tem jeito, não, a não ser que o clube vire sociedade anônima, vire empresa, como lá fora, clubes que tem dono, aparece um sheik, um árabe, um louco milionário da Rússia, sei lá, e compra. Aí tudo bem, o cara põe o dinheiro dele ali e resolve tudo. O próprio Palmeiras está numa área agora muito boa aqui em São Paulo, mas o presidente colocou dinheiro no próprio bolso. E o clube agora está pagando pouco a pouco, a juros baixíssimos. Ou seja, é um mecenato. Não é? É um mecenato. O presidente do Palmeiras tem um dado de mecenas. é verdade, com certeza. Não é um modelo de gestão dos mais interessantes. Né? Você depender do dinheiro
dinheiro de um presidente? Eu acho que não. Eu acho que o clube tem que andar com as próprias pernas. Não, com certeza. Então, o Vasco tinha que seguir o exemplo do Flamengo. Só que o candidato que venceu a eleição é um candidato que não tem esse perfil. E o erro é do eleitor, no caso, o sócio do Vasco, o vascaíno, que colocou o Eurico de volta com as ideias de sempre. E aí não é nenhum tipo de preconceito, nada contra especificamente o dirigente, é só uma constatação. A gente vem batendo nessa tecla o tempo todo. Mauro, a gente tá com o tempo aqui corrido do programa, a gente tem que entregar daqui a pouquinho. Aí tem uma pergunta aqui pra você, a última pergunta, você falou no Ederson, né, que vai estrear pelo Flamengo contra a Ponte Preta. Enfim, o Rômulo aqui, participante do programa, tem uma pergunta pra você, tá bom? Oi, Mauro, boa noite. Aqui é o Rômulo, do Antenados. Tenho uma pergunta pra você. Primeiro, o Ederson estava na Itália, chegou ontem e não ficou no chinelinho. De cara, ele já foi fazer um treino físico forte, enquanto o time estava fazendo um treino tático. E hoje também ele já treinou. Só que esse jogador tem um histórico de uma série de lesões. Eu sei que você é um profundo conhecedor de futebol, inclusive colocou o mapa de movimentação dele no seu blog. Eu quero saber o seguinte, você apostaria nesse jogador? E a segunda pergunta como você acha que o Cristóvão deve armar o Flamengo a partir de quando tiver o Ederson disponível? Sai o Cirino, sai o Everton, o que você acha que vai acontecer? Bem, vamos lá. Eu acho que o Ederson foi uma contratação muito interessante. E os méritos até foram do Rodrigo Caetano, que fechou todo o negócio. Porque ele vai ganhar 200 mil no Flamengo. Ele ganhava 430 mil reais, né, fazendo a conversão do euro para o real, e ele veio ganhando menos da metade. Por quê? Porque ele não tinha espaço na Lazio. Ele teve uma lesão em 2014, primeiro teve numa coxa uma lesão em 2010 pela seleção. Aí em janeiro de 2014 teve a mesma lesão pela Lazio. Ficou fora 6 meses, mas já se recuperou dessa lesão desde meados de 2015, ou seja, está um ano que ele se recuperou disso, né? Já faz um ano. Só que na temporada que passou ele foi pouco utilizado. Alguns jogadores, como o Felipe Anderson, brasileiro, né, e Santos, se destacaram, ganharam espaço, o Candreva. Então, ele não teve muito espaço no time da Lazio, o técnico não tinha como uma das suas principais opções. Teve algumas pequenas lesões aí no período, mas nada muito grave. E ele queria uma oportunidade de jogar. Então, ele está abrindo mão de dinheiro para apostar na própria carreira. Ele tem algumas bonificações previstas em contrato, né, caso ele consiga, por exemplo, voltar à seleção brasileira e tudo mais. Ele está confiando nele. Abriu mão de uma quantia considerável para mostrar futebol, achando que jogando no Flamengo ele pode conseguir se destacar. Ele não é um meia clássico, que também não acho que seja tão importante assim ter esse jogador camisa 10 e tudo, é meio uma lenda, uma coisa meio da moda, né? Hoje em dia não é mais importante assim, né? Hoje em dia o jogo jogo é raro e você pode botar pelas de diferentes maneiras, né? O Barcelona não tem esse jogador. O Messi não faz esse papel no Barcelona. Exato. E é o melhor time do mundo, campeão europeu. Enfim, esse jogador, quando você tem, é ótimo. Mas esse jogador é um jogador raro e que hoje em dia você não tem muitas opções no mercado. Então ele não é o número 10 clássico, mas é um homem de meio campo que desarma bem, é um cara que participa bastante do jogo, não é um goleador, mas é um homem que abre a defesa, que pode fazer muito bem, por exemplo, o papel que fez, vamos usar o último jogo do Flamengo como referência, Flamengo 1, Goiás 0, lá em Goiânia. O que fez o Alan Patrick? Ele quebrou a marcação adversária numa jogada individual no meio campo. Dali ele fez o passe para o Guerreiro colocou o Cirino na cara do gol. Eu defendi o Alan Patrick naquele jogo, naquele time, inclusive. Uma jogada de um pouco mais de técnica, uma jogada individual, né? Não foi uma espetacular jogada, mas foi importante. Porque quando ele chamou a bola, ele trouxe a bola para o meio e conseguiu se livrar de 1-2, e logo 2, 3 jogadores sempre vão em cima do Paulo Guerreiro, ele fez o passe para o peruano atraiu a marcação de 2, 3 jogadores e o Cirino ficou solto. E aí ele deu o tapa, colocou o Cirino na cara do gol, ele fez o gol da vitória, foi não ganhou um jogo que jogou mal. O primeiro tempo o Flamengo não jogou, né? Foi péssima a atuação. Primeiro tempo o Flamengo não jogou. O segundo melhorou. Então, você tem aí o Ederson como jogador que pode fazer esse papel. Agora, a montagem da equipe vai depender muito da maneira como o Cristóvão vai lidar com esses jogadores. Eu acho que é possível, seria até interessante, se o Flamengo tivesse, a partir daí, um time que trabalhe melhor a bola. O meio campo com Canteiros como volante, com, a priori, Ederson e Everton como meias. Se o Everton se adaptar, se o Everton não se adaptar bem à função, que ele já executou outras vezes, até de lateral já jogou no Flamengo em 2009, por exemplo, e esse ano também, em momentos de emergência. Mas em 2009 o Juan se machucou na campanha do título brasileiro, contra ele o Figueirense e o Vasco como lateral esquerdo, e foi até bem. Né? Então, se o Everton se adaptar para trabalhar como meia, fechando, marcando, uma função mais defensiva,
Eu acho que dá para ter um meio campo com Ederson, Everton e o Canteiros jogando de volante, que é a dele, não como armador, como tem jogado nas últimas partidas. Perfeito, né? perfeito. E aí você vai ter o Marcelo Cirino, o Guerreiro e o Sheik, mas desses três homens de frente, os dois que jogam pelos flancos, o Sheik e o Marcelo Cirino, eles têm que voltar, têm que marcar, vão ter que ajudar muito. É possível, caso você não consiga fazer com que os jogadores tenham essa postura, consiga montar a equipe dessa maneira, vai ter que apelar para Cáceres, para Jonas, para jogadores que são volantes mais de marcação, formando uma dupla com o Canteiros e tendo de repente só o Everton, e aí alguém vai espirrar. Pode ser o Everton, pode ser o Cirino, pode ser o Sheik, alguém vai sair do time. De uma forma ou de outra, eles são menos importantes. O melhor para o Cristóvão, que é o técnico, para a torcida do Flamengo nesse momento, é que você começa a ver o seguinte, já dá para discutir em algumas posições quem é que vai jogar. Então você parte de uma situação que você tem alguns jogadores como Márcio Araújo, titular absoluto, para discutir se o Everton, por exemplo, que é um bom jogador, vai ser titular ou não. Exato, para discutir se o Cirino vai sair do time ou vai ficar. É uma mudança e tanto. Se o Ameiro vai ser reserva do Jorge, ou se ele vai ganhar a posição, ou se vai brigar pela posição na ponta Até esquerda. porque, o Mauro, o Alan Patrick, quando tem entrado bem, né, passa a ser banco do Ederson, o Flamengo passa a ter meias de opção, né? Inclusive, o Alan Patrick tem um elenco, né? Passa a ter um elenco mesmo. Dois meias. Exatamente. E se o time cresce, fica mais fácil para jogadores que são coadjuvantes, como é o caso do Patrick, Com certeza. conseguirem um melhor desempenho. Jovem A também. perspectiva é interessante, vai depender muito do trabalho do Cristóvão, que acho que tem um defeito como técnico, que é a dificuldade para montar o sistema defensivo. Esse é um ponto fundamental. O Flamengo tem que melhorar a sua postura defensiva, de repente tem que jogar um pouco mais protegida. E eu acho que isso é possível até com esses nomes que eu falei. Agora, não é fácil. Não é um trabalho fácil e está no meio da temporada. Pois Mas é. o mais interessante é isso. O elenco sofre transformações. No final do ano, certamente, alguns jogadores irão embora. E a tendência é que o clube possa contratar mais alguns jogadores de um melhor nível. Quando eu falo do Márcio Araújo, é nada contra. O Márcio Araújo é um jogador que está compor elenco, tudo bem. Agora, quando você tem o Márcio Araújo como titular, é um problema. Ele não tem futebol para ser titular do Mas Flamengo. ele é banco do Cáceres, situação... né, o Mauro? Ele é banco do Cáceres. Ele é banco do Cáceres. Mas, o Mauro, eu queria Mas ele agradecer... foi titular muitas vezes. Não, é verdade. Em vários momentos foi titular absoluto do Com Flamengo. certeza. Na temporada passada e na atual. E era porque não tinha opção. Então isso evidencia o momento. Mas o momento era aquele. Não tem dinheiro, é isso mesmo. Com certeza. Agora a coisa começa a mudar. Então, e o sucesso do Flamengo no futebol, com essa política mais de austeridade, pode ser um divisor de águas no futebol brasileiro, porque pode forçar vários outros clubes a seguirem um caminho parecido, porque esse caminho da gastança desenfreada, isso aí não dá. Isso aí, como eu falei no começo da nossa conversa, Mas o Mauro... chega cedo ou tarde. Mauro, a gente queria, quem dera tivesse 5 horas de programa pra gente ficar conversando com você, porque você realmente dá aula de futebol, você entende demais, você manja demais, e, aliás, enfim, a gente compartilha pelo menos 95% das suas opiniões, não só pelo que você está falando aqui, como também a gente acompanha você nos programas todos da ESPN, né? Enfim, linha de passe, bate-bola, todos. E aí a gente te admira demais, enfim, se quiser participar outras vezes com a gente, será um imenso prazer. Mas a gente precisa entregar o programa e terminar o programa aqui, porque, enfim, temos só 1 hora, né, na rádio. Mas eu queria agradecer demais a sua presença, a sua participação com a gente, Mauro. E, enfim, fica o convite para quando você quiser voltar, enfim, será um imenso prazer ter você de novo aqui participando com a gente do São Gonçalo Sport Show, com a equipe Os Antenados da Jogada. Tá legal, foi um prazer conversar com vocês. Precisando, é só chamar, estamos aí. Um abraço à galera aí de São Gonçalo, pessoal que acompanha o programa e... estamos juntos aí, logo mais tem linha de passe 9 da noite na ESPN Brasil. Isso aí. Ô Mauro, só última pergunta pra você, último pedido, na verdade. A gente tem o costume aqui, assim como no linha de passe, de adiantar os palpites, assim, pros jogos da rodada. Aqui é só dos clubes cariocas, né, dos grandes. Então, queria pedir os seus palpites pra Fluminense, Grêmio e Flamengo e Santos nesse fim de semana. Você pode dar? Bem, como eu não gosto de palpite, eu dou pra cá placares bailarinos, né? Então vamos lá, Fluminense 4, Grêmio 3... e Flamengo 5, Santos 4, igual aquele jogo lá na Vila Belmiro em 2011, né? Meu Deus, do Ronaldinho. Com 2 placares bailarinos, com muitos gols, fica todo mundo feliz, né? E vamos em frente. Show de bola, Mauro. Brigadão, excelente mesmo a sua participação. A gente tá aqui realmente, né, sem acreditar, né? Porque foi um convite assim em cima da hora, eu tive essa ideia e você aceitou. Então, 1000 vezes obrigado e, enfim, quando você puder participar, participa com a gente de novo mais uma vez, tá bom? Legal, obrigado a vocês. Tamo junto. Valeu, um abração. Saudações a todos. Valeu, Abraço, bom fim de semana. Mauro. Tchau, tchau. Abraço, obrigado aí pela presença. Tá, esse foi o Mauro César Pereira
Grande Mauro, meu Deus do céu, hein, Lucas Haddad? Que honra, que prazer ter o Mauro César Pereira aqui no programa. Maravilhoso, é muito Sabe bom ter tudo esse... de futebol, né? Isso, é muito bom ter esse tipo de jornalista, de colega que desenvolve o assunto. A gente começa com o Gerson, termina na escalação do Flamengo. Futebol é isso, gente. E ele evolui, né, Lucas? Isso. Ele evolui sozinho mesmo, não precisa nem perguntar. Sem medinho, sem nada, vai pontuando, acabou, é isso. Conciso, consistente e... A gente pede desculpa por não ter botado música, O segundo obviamente. intervalo, mas valeu a pena, né, Lucas? Valeu demais a pena. Uma sexta-feira especial. Então, muito Salvador legal, Rangel, quem sabe tudo de futebol Rômulo, europeu. segura só Pode um falar, pouquinho, pode falar. que a gente vai pro último intervalo e volta com os destaques finais aqui no seu São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada. Voltamos já já. Vai, Salvador! Your lipstick stains on the front lobe of my left side brain. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Então, às 8 horas e 1 minuto da noite, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e vamos direto Salvador para os destaques finais, porque não temos tempo a perder. Não vamos falar, infelizmente não vamos poder falar do UFC 190, o UFC do Rio disputado amanhã, enfim, com diversas lutas interessantes, mas comentaremos todas com certeza na segunda-feira. Então, Lucas Haddad, palpite nos destaques finais. Eu começo com o seu palpite para Fluminense e Grêmio amanhã no Maracanã. Vamos lá, gente. Meu palpite, Fluminense e Grêmio, 2-1 Fluminense. Salvador Rangel. 3-2 Fluminense. Rômulo. Olha, eu acho que vai ser um jogo 2-2, hein? Vai ser complicado. Eu acho que vai ser empate também, vai ser 1-1. Agora, rapidinho, Flamengo e Santos. Lucas. 3-0 Flamengo. Meu Deus. Salvador. Empate 2-2. Rômulo. Eu acho que vai ser 2-0 o Flamengo. Eu acho. E com quebra de recorde. Quebra de recorde de público, né? Isso. E eu acho também que o Flamengo ganha. Eu apostaria 3-2 Flamengo. Vou tipo Mauro, assim. Muitos gols Só por causa do Ricardo Oliveira, né? Muitos gols e o placar apertado. Exatamente. A zaga do Flamengo também não inspira confiança. Então, às 8 horas e 2 minutos, encerramos o São Gonçalo Sport Show nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, Salvador Rangel. E nesse clima de Mauro César Pereira, hoje foi um programa especial. Tivemos Mauro César Pereira com a gente aqui por telefone, participando diretamente lá da redação de São Paulo, da ESPN Brasil. Então valeu, galera, um abraço. São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada, e voltamos segunda-feira. Aproveite seu fim de semana e tchau, tchau, aquele abraço. Vai que é tua, Léo! Valeu, Mauro César, garoto! Obrigado, Rômulo, obrigado, Salvador. Obrigado, tchau, até tchau. segunda-feira, galera. Tchau, tchau. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa.